Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 e por e-mail estudodeemmanuel@radioRioDeJaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, vocês encontram os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os nossos programas gravados até o dia de hoje. E agora então, nós vamos estudar a mensagem número 125 do livro Fonte Viva, intitulada Ricamente, que será lida pelo nosso conselheiro da nossa fundação, João Nogueira. Do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Ricamente. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, quando diz: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. E comenta Emmanuel: dizes confiar no poder do Cristo, mas, se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor, no entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Então, como nós acabamos de ouvir, Emmanuel se baseou
em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. E como temos feito, vamos dar uma passada, ainda que rápida, em Colossenses 3, para lembrarmos o que Paulo nos falava, mais especificamente lá para os Colossenses, mas que permanece atual até o dia de hoje. Daí a grande maravilha, né, do Evangelho. Ele nunca é ultrapassado, pelo contrário, está sempre atual, né? Então, em Colossenses 3, Paulo registra: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? À direita de Deus. Então Paulo já nos lembra que todos nós que já nos despertamos para o Cristo, nós temos que buscar as coisas que são dos céus, né? Que são de Deus, que são divinas. E ele completa: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então nós temos que viver na terra sem sermos da terra. Nós estamos aqui de passagem, espíritos encarnados, para corrigir erros do passado, construir novas estruturas mentais, emocionais, morais e podermos evoluir. Mais adiante, Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, quer dizer, o nosso corpo físico, de uma maneira geral. E aí ele fala, o que nós temos aqui que precisa ser mortificado? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então é interessante que quando ele coloca aqui prostituição, não é só aquele caso típico das pessoas que se prostituem, né, que fazem sexo por dinheiro. A prostituição é em todos os sentidos, é a prostituição moral mesmo. Aquele que se submete a regras que sabemos que moralmente são incorretas, que elas não são adequadas, mas aqueles que se submetem, e nós, quando também erramos, somos também prostitutos, né? E ele fala da impureza, a impureza de uma maneira geral, a impureza moral, né? O apetite desordenado, que são os grandes erros da gente, né? A gula, então a gente come muitas vezes mais do que precisaria. Ele fala da vil concupiscência, quer dizer, aquilo que precisa ser eliminado, tudo aquilo que destrói a gente, nós temos que colocar para fora, eliminar. A avareza. E a avareza não é só com dinheiro, né? A gente pensa em avaro, aquele que fica juntando dinheiro e que não faz nada para ninguém. Mas com todas as coisas, com o tempo, a pessoa que não cede o seu tempo para outros, né? A pessoa que fica acumulando coisas, dinheiro, né? Matérias, de uma maneira geral. Então tudo isso ele diz que é idolatria, e nós temos que fugir da idolatria. Mais adiante ele ainda diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então nós temos que nos despojar, né? Realmente. A ira, a cólera, para que ter raiva, para que ficar zangado, né? Ficar remoendo aquilo por dentro. Da malícia, né? Fazer as coisas com duplo sentido, né? A maledicência, falando mal dos outros, divulgando erros, fake news, como se diz hoje na linguagem de outro, né? Atrapalhando a vida das outras pessoas, né? E ele ainda lembra, palavras torpes da vossa boca. Então são os palavrões, as palavras de baixo calão, palavras que não acrescem, né? Que não fazem ninguém crescer, que não melhora nada, ao contrário, coloca para baixo, que deturpam, né? Que perturbam, que maltratam, né? Outras pessoas e assim por diante.
E ele ainda nos diz: não mintais uns aos outros. A mentira é um problema seríssimo. E já dizia o velho ditado, né? A mentira tem pernas curtas. Então a gente hoje conta uma mentira, lá na frente a gente esquece e a gente desmente aquilo que nós falamos. E aí a gente vai passar por uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não é de confiança. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse aspecto. E ele lembra que não há questão aqui, a questão da roupa, que nós temos que renovar no conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que o criou, né? Os conhecimentos que nós temos da vida, Deus criou. Então nós temos que aprender, conhecer tudo e usar esse conhecimento para o bem, né? E ele ainda diz: não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, citadino, servo, livre, enfim, qualquer um de nós, sem distinção qualquer. Ele diz: mas o Cristo é tudo em todos. Então, acima de tudo, o Cristo, que nos veio dar o exemplo exatamente da boa conduta, aquilo que nós devemos fazer por nós e pelos que estão à nossa volta. Paulo continua: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, nós temos que dar dignidade a tudo que a gente faz, como se fôssemos verdadeiros santos, que no sentido que ele coloca aqui, esse santo é aquele que realiza o Evangelho verdadeiramente. E ele fala de entranhas de misericórdia. Então nós temos que trabalhar isso para colocar dentro de nós o sentimento de misericórdia, de benignidade, quer dizer, de realizar o bem, de humildade, de mansidão. Então nós precisamos realmente exercitar e colocar isso como um verdadeiro mantra na nossa vida. Eu tenho que ser mais misericordioso, eu tenho que ser melhor, tenho que fazer mais o bem. Eu preciso vencer o meu orgulho, ser mais humilde. Eu preciso ser manso. Então eu não posso ficar me irritando, eu não posso ficar irritando os outros, eu tenho que ser manso. E ele complementa: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Então é suportando mesmo, porque tem pessoas que nos incomodam. E nós sabemos que aqueles comportamentos dessas pessoas, eles nos incomodam exatamente porque nós estamos olhando um espelho. Nos incomoda porque aquilo que o outro eu reprovo é o que eu tenho dentro de mim que eu preciso corrigir. Então nós temos que suportar realmente uns aos outros, porque o outro é igual a mim, tem os mesmos defeitos que eu tenho. E temos que nos perdoar. Eu perdoo o outro e o outro me perdoa. Porque o perdão, ele não só liberta a gente energeticamente, você tira um peso de cima de você, como você perdoando aquele assunto que ficou para trás, dá uma leveza no espírito para que ele possa continuar. Tanto é que Jesus nos lembra, quando fores oferecer as suas oferendas, as suas ofertas no altar, quando fores orar para Deus, primeiro reconcilia-te com o teu irmão. Ou seja, perdoa aquele que te magoou, aquele que te criou uma dificuldade, perdoa sempre. E aí nós sabemos que Jesus nos ensinou também, perdoar todos os erros dos nossos irmãos, os incômodos que eles nos trouxeram, assim como nós perdoamos os outros. É assim que nós vamos ser julgados. Então, até por interesse particular, nós devemos perdoar o outro para podermos ser perdoados também. E ele vai completando: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos que buscar ser amoráveis cada vez mais, praticar o amor, sentir o amor. E o primeiro passo do amor é sempre o respeito. Quando eu respeito o meu irmão, quando eu respeito a minha irmã, quando eu respeito qualquer outro irmão da caminhada, nós estamos realmente aprendendo a amar.
Um dia nós vamos amar, mas o primeiro passo é o respeito. E Paulo ainda nos diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então ele ora por todos nós, ele pede que estejamos na paz de Deus, que ela domine o nosso coração e nos alerta. E sede agradecidos. Nós temos que agradecer sempre tudo. Tudo que está colocado na nossa frente, até as dificuldades, elas são exatamente para que a gente possa crescer. Deus não coloca uma cruz maior do que nós podemos suportar. Então, nós devemos agradecer tudo. Agradecer pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade e agradecer os benefícios, os recursos, os amigos, as pessoas que estão no nosso caminho, nos auxiliando. Ou seja, agradecer sempre por tudo. E então Paulo chega no versículo 16, quando ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, na tradução que nós temos aqui, que o Emmanuel usou, ele fala em habite em vós ricamente. E nesta tradução que eu tenho aqui, habite em vós abundantemente. Ou seja, com grandeza. Né? Então a palavra do Cristo tem que estar dentro de cada um de nós. E ele ainda completa aqui no versículo 17: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E lá no versículo 23 ele conclui: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, até aquelas tarefas que a gente não gosta de fazer no nosso trabalho, na nossa casa espírita, em qualquer templo, em qualquer lugar, até aquilo que a gente não gosta, nós devemos fazer de coração, porque é ao Senhor que nós fazemos. Nós não fazemos para A, para B ou para C. Não fazemos para nenhum irmão, nós fazemos para o Senhor. Então, que realmente esses alertas de Paulo de Tarso aos Colossenses, tão atuais para nós, permaneçam conosco como caminho para que nós possamos seguir. Porque, afinal de contas, ele foi buscar tudo isso no Evangelho de Jesus, que ele vivenciou, né, ricamente. Vamos estar na página aqui do Emmanuel. Né? E aí, passando para a página do Emmanuel, nós vemos aqui, ele retrata exatamente quem somos. Nós dizemos confiar no poder do Cristo, mas qualquer contrariedade, qualquer coisa que vai contra a nossa expectativa, o que nós fazemos? Demonstramos deplorável indigência de fé na inconformação. Cadê a nossa fé? Nós abandonamos. Contrariou o nosso pensamento, o que a gente queria, nós abandonamos a fé, nós ficamos inconformados. Nós dizemos que cultivamos o amor que o Mestre nos legou. No entanto, na hora que um companheiro exterioriza aí qualquer ponto de vista diferente do nosso, nós mostramos enorme pobreza de compreensão. Então, eu nem dou oportunidade de tentar compreender o que o irmão está falando, qual é o sentimento que ele está passando, por que ele está daquela maneira, por que ele está agindo daquela maneira. Então, de imediato, eu tenho pobreza de compreensão. Eu não escuto, eu não sinto como eu deveria, como o nosso irmão está se sentindo, como ele está se expressando. E aí o Emmanuel diz, confiando-te ao desagrado e à censura. Então a gente já fica chateado, a gente fica irritado e começa a censurar o irmão. Tá vendo? Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. É a nossa reação mais comum. Né? E Emmanuel nos lembra, declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza.
Mas se o Senhor pede algum sacrifício compatível com as nossas possibilidades, o que nós fazemos? Incontestável carência de cooperação, lançando répitos e solicitando reparações. Répito é uma palavra hoje pouco usada, que ela quer dizer nos opondo, desafiando, provocando, ou seja, demonstrando a nossa insatisfação. Então, qualquer pequeno sacrifício, qual seria um pequeno sacrifício? Hoje, por exemplo, nós temos irmãos passando fome, passando sede, com carência de tudo, de ouvir. Então, o que Jesus pede para a gente? Um pequeno sacrifício. Para e escuta o irmão. Vê o que ele quer. Se você não pode ajudar, pelo menos dê uma palavra de consolo, de esclarecimento. O simples fato de você parar e dar atenção para o irmão já vai fazer a diferença. Jesus nos coloca qualquer outro pequeno sacrifício. Vou deixar de ver a minha novela hoje porque eu tenho que fazer o meu grupo de estudo para orar por determinadas pessoas, por aqueles que necessitam, por nós próprios. É um pequeno sacrifício, né? Um lazer, um pequeno lazer para fazer alguma coisa, mas a gente fica chateado. Poxa, eu vou perder a minha novela, aquele filme e tal. E hoje então não tem nem desculpa, né? Com os recursos aí das redes sociais, da internet e tal, a gente assiste tudo na hora que a gente quiser, com toda a tranquilidade, todo o conforto. Então até isso Deus permitiu para a gente. Nós podemos realizar tudo aquilo que Ele nos pede com um sacrifício muito menor do que era antigamente. Emmanuel nos lembra: asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos no lamaçal do desencanto. Então é só a gente ficar um pouquinho contrariado, pronto, lá vem a impaciência, lá vem a desesperança, e a gente começa, não adianta, não vai dar e tal, ficamos pessimistas, infelizmente. A maioria das vezes ainda é assim que nós agimos. E aí o Emmanuel nos alerta, né? Acenderemos a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? Então é um contrassenso, né? Nós falamos uma coisa e fazemos e agimos de outra maneira. Então nós temos que estar realmente convictos de que Paulo nos diz: a palavra do Cristo habite em nós abundantemente, ricamente. Então a gente tem que estar o tempo todo, como é que Jesus agiria neste momento? Então Emmanuel nos diz: a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Nós já temos o esclarecimento, nós já sabemos. Então nós não temos que nem fraquejar e nem lamentar. Tem que confiar, respira e seguir em frente, né? Como Paulo também nos diz, com os joelhos desconjuntados, mas nós vamos levantar e vamos caminhar na direção do bem, na direção do Pai. E Emmanuel conclui: segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Então, nós devemos irradiar o bem, nós devemos irradiar todo este evangelho que nós já conhecemos. E como é que nós vamos demonstrar isso? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, enfim, no nosso dia a dia, em todos os lugares e com todas as pessoas. Meus irmãos, mais um estudo em que Emmanuel nos traz aqui o conhecimento, o esclarecimento de Paulo e a prática de Paulo para que nós possamos nos melhorarmos. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.